Uma vez que os irmãos com a paz do Senhor, quem está feliz com Jesus, diga amém. Quem está muito alegre, dá um glória a Deus no encontro. Louvado seja Deus. Irmãos, abra suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 57. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 57. Vamos ficar de pé, estaremos orando. Isaías, capítulo 57. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai santo e Pai glorioso, ó Deus, damos graça, te damos glória nesta noite, pelas tuas maravilhas, porque tu és um Deus fiel, tu és um Deus de maravilhas, tu és um Deus que supre as necessidades de teus filhos em Cristo Jesus. Te pedimos nesse momento, Senhor, sacia a nossa fome e sede da Tua Santa Palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Abra o nosso entendimento para que venhamos compreender a Tua vontade para conosco. Deus abençoa esta leitura. Deus, guia-me, Senhor. Coloca as Tuas santas palavras em meus lábios. Utiliza-me, Senhor, como instrumento Teu nesta noite. É o que eu te peço e assim te agradeço. Em nome de Jesus. Todos acharam? Isaías capítulo 57, apenas o verso 10. Isaías capítulo 57, verso 10. Na tua comprida viagem te cansaste, mas não dizeis, não há esperança. O que buscavas, achaste. Por isso não adoeces. Vamos repetir. Na tua comprida viagem te cansaste, mas não dizeis, não há esperança. O que buscavas, por isso não adoeces. Pode sentar glorificando e exaltando o Senhor nesta noite. Irmãos, preste muita atenção. Muitos são aqueles que tem se cansado, que tem se fatigado nesta longa caminhada da vida cristã. Como assim, pastor? Irmãos, estamos num trajeto, estamos ruando para os céus. A vida cristã é uma vida de desafio, é uma vida de peleja, de lutas constantes. Pastor, não me avisaram que ser crente seria tão difícil. Então te iludiram com irmão. Porque ser cristão é ser valente. Ser homem e mulher de Deus significa matar um leão por dia. Essa caminhada é árdua, é difícil. O trajeto é longo. Mas no final desse percurso tem vitória para mim e para ti. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos têm parado, igreja, não é metade do caminho. Muitos têm desistido de prosseguir no caminho do Senhor. Escreveu o profeta Isaías: na tua comprida viagem te cansaste, mas não dizeis, isto é, nunca dizeis, não há esperança. O que buscava achaste, por isso não adoece. Irmãos, nunca diga, olha pastor, vou parar, porque estou descrendo das promessas de Deus. Olha pastor, perdi a esperança. Nunca diga isso, meu irmão. Porque Deus é fiel. Ainda que sejamos infiéis às suas promessas, são fiéis para aqueles que confiam e para aqueles que esperam. Aleluia. Ah, pastor, está tão difícil, eu vou parar. Ah, pastor, está tão complicado, eu acho que eu vou desistir. Meu querido, se Jesus Cristo olhasse aquela cruz e visse quanto sofrimento aquele povo lhe causou, traições, quantas injustiças,
e não subisse aquela cruz, o que seria de mim e de ti? Então não para. Ainda que o trajeto seja longo, ainda que a caminhada seja extensa, mas continua em nome de Jesus. Prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. São muitas promessas, mas para alcançarmos, temos que perseverar. Provérbios 13:12. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pode estar demorando a promessa de Deus na sua vida, mas continua crendo, continua esperando. Não perca a tua esperança. Aleluia. Tu vai receber, irmão. A promessa do Senhor não falha. A promessa de Deus é imutável. Exemplo disso é Israel. Olha as promessas feitas ao patriarca Abraão. Prosperidade. Que o povo não perderia sua terra. Ainda que briguem até hoje com os palestinos. Mas a possessão da terra é deles e eles sabem disso. Promessas feitas lá atrás a Abraão se cumprem em nossos dias. Ainda que esse povo continue na desobediência, Deus ele é fiel, ele sustenta a sua palavra. E ele tem prometido te abençoar, igreja. Ele tem prometido, então confia, espera, em nome de Jesus. Muitos têm parado na metade do caminho, outros nem na metade chegam, já pensam em desistir. Qualquer vento, qualquer dificuldade é suficiente para abalar a fé e confiança do irmão. Que cristianismo é esse? Que Deus é esse que tu está servindo? Capítulo 19 de 1 Reis, do versículo 4 ao versículo 8. Isaías, ou melhor, Elias, foi ao deserto, estava abatido, cansado, desanimado, angustiado, com o coração apertado. Diz o texto que ele chega próximo a uma árvore por nome Zimbro, e ali se prostra. E tem muito crente dizendo que Zimbro é providência nada. Não era da vontade do Senhor que Elias fosse para o deserto. Ele foi porque estava fugindo. É natural do ser humano, muitas das vezes, se abater com um problema, mas tem que ser momentâneo, irmãos. Senão vira depressão. Elias chega ali naquele Zimbro e se prostra. Diz o texto que o anjo do Senhor o desperta e diz: levanta e come. Elias desperta do seu sono, da sua indolência, e vê ali pães assados sobre brasas e uma botija de água. Ele come, bebe e volta a dormir. Pela segunda vez o anjo desperta e diz: levanta, come, porque muito grande te será o caminho. Em outras palavras, muito longo te será o percurso. Diz o texto que Elias se levanta, novamente come, novamente bebe, e com a força daquela comida, ele caminha 40 dias para o Monte Horebe, o Monte do Senhor. Aleluia! Esta noite, a banquete de Jeová para você e para mim. Só se alimenta quem quer. Aleluia! Só come quem quer nessa noite. Aleluia! Aqui está o banquete, meu querido irmão. Diz lá no livro de João, capítulo de número 6, versículo 17. Assim como o Pai vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Disse Jesus: o que de mim se alimenta, por mim viverá. Que alimento é esse, pastor? É a palavra de Deus. É o sustento do crente. É o alimento que nos mantém de pé. É palavra que
que tem faltado em muitos púlpitos nos dias de hoje. Palavra de Deus, com conteúdo. Irmãos, lá no capítulo 15 de Mateus, versículo 32, chamou Jesus seus discípulos e disse: tenho compaixão das multidões, porque estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Porém, eu não os despedirei com fome, para que não desfaleçam no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus tem compaixão, igreja. Jesus está preocupado com a tua necessidade, com a tua condição. Aleluia. Jesus se preocupa. Ele não queria despedir as multidões com fome. E ele alimentou, ele multiplica pão e multiplica peixe. Então creia nesta noite que o Senhor vai multiplicar na tua vida, meu querido. Aleluia! O Senhor é Deus de milagre. Ele te preocupa com tuas necessidades. Esse é o Deus que eu creio. Miqueias capítulo 2, versículo 10. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não será aqui o vosso descanso. Aleluia! Parando. Tem muito crente desistindo fácil. Quando vem as lutas, se desespera, entra em histeria, perde a fé, perde a comunhão com Deus. Vai orar, irmão. Vai buscar Deus, vai se alimentar da palavra. Vai se alimentar da palavra. Isso aqui é pão que sacia a minha tua alma. Esse aqui é o pão verdadeiro. Capítulo 15 de Lucas, versículo 17. Filho pródigo, longe da casa do pai, tinha caído em desgraça. Pensando consigo, disse: enquanto os trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, eu aqui morro de fome. Meu Deus! Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aleluia! Se alimenta nesta noite, eu profetizo mudança na tua Aleluia! vida. Com base nessa palavra, eu profetizo mudança de vida nesta noite. Eu profetizo fartura. Eu profetizo uma virada de 360 graus na tua vida. Mas só recebe quem crê. O Senhor tem nos chamado para uma batalha, para um confronto. Então não desista. Em nome de Jesus. Elias, quando chega no monte, e Deus o chama para um particular, estava ele apenas se queixando. E Deus diz: volta pelo teu caminho, porque não era para ele estar ali. Volta. Unge o rei da Síria, unge o rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Adel meu lar, unge profeta em teu lugar. E também, Elias, eu conservei 7.000 joelhos que não se curvaram a Baal. Aleluia! Não és o único a se queixar. Ou melhor, tu és o único a se queixar. Porque esses 7.000 não vieram aqui. Esses 7.000 não fugiram para o deserto. Então, providência na vida do crente não é símbolo, não. Oh, Deus. Símbolo Aleluia! é sinônimo de fraqueza, de covardia. Providência na vida do crente é alimento, é pão, é água, é fortalecimento no deserto. O símbolo lá estava, mas o pão e a água veio da parte de Jeová para fortalecer Elias. Aleluia! Glória a Deus! Providência. Recebe Glória! da parte de Deus. Deus! Sustento para a tua vida. Ei. Louvado seja o nome do Senhor. Não para, irmão, não
para. Não para. Pastor, e as lutas? Elas virão. Mas elas vão aprimorar a tua fé. Glória a Deus, aleluia. O significado das lutas na vida do crente, por piores que sejam, é para aprimorar a tua fé. Aleluia. Mas segue o conselho Oh, aleluia, Deus. de Isaías. Na tua comprida viagem te cansaste, mas não dizes, Não é não há esperança. O que buscavas, achaste. achaste. Olha que coisa linda. Maravilha! O que tu tem buscado Aleluia! no Senhor, igreja. O que tu tem esperado no Senhor para a tua vida. Olha a palavra. Aleluia. Olha a palavra. Ainda que tu se canses, o Senhor te renova. O Senhor renova as tuas forças. Aleluia! Senhor. O que diz lá em Isaías, capítulo 40, versículo 29, 30 e 31. Sabe o que diz? Dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, Glória a Deus. correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isso é promessa Aleluia. daquele que confia. Glória a Deus! O Senhor multiplica, o Senhor restaura o vigor, mas aquele que espera com confiança nele. Então continua, prossegue rumo à tua vitória, meu querido. Porque Deus é fiel. Ele quer te aprimorar. Ele quer te fazer um soldado valente, corajoso. O que eu acho interessante na história do povo judeu, o reino de Israel sempre foi um reino minúsculo. Hoje em dia está menor, mas é promessa de Deus que no milênio todas as suas possessões serão restauradas. Israel se resume mais ou menos ao tamanho do estado de Sergipe, uma coisa minúscula. Sempre foi pressionado por grandes potências mundiais, a Síria, a Babilônia, os povos ao redor. Sempre os oprimiram, sempre ali perseguiram Israel sempre despertou ódio dos povos vizinhos. Fúria de Satanás, como temos na nossa vida, fúria do inimigo. Não fazemos nada para despertar a fúria do inimigo, mas ainda assim ele investe contra a nossa vida. Se você ver a história de Israel hoje e analisar no passado, eles se especializaram em combate. Os soldados israelitas são êximos combatentes, lutadores, tanto a mão armada quanto desarmado. Sabia disso? Uma luta marcial chamada Krav Maga foi desenvolvida e aperfeiçoada em Israel. Se tornaram excelentes soldados, de tanto sofrerem invasões, combate do inimigo, se aperfeiçoaram e se especializaram no confronto. Isso é exemplo para mim e para ti. Olha o que Paulo diz lá na carta de 2 Timóteo. Sofre comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo Jesus. Aleluia. Não força peleja não, meu amado. Se é para pelejar, é para pelejar. Cristo só chama valentes. Glória a Deus. Glória a Deus. Antigamente, os combatentes iam para as suas batalhas sem nenhuma estratégia. Isso há 1000 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo. Não tinha uma linha de batalha, não tinha uma estratégia armada. Era aquele bando de soldados desordenados, partiam para o confronto, e as baixas de ambos os lados eram enormes. Mais ou menos no ano 480, 470 antes de Cristo,
uma cidade-estado da Grécia por nome Esparta. Ela se aperfeiçoou na arte da guerra. Esparta se aperfeiçoou na peleja. Os espartanos viviam na guerra, viviam de combates. Eles aperfeiçoaram e inventaram a forma de confronto de falanges. O que seria isso, pastor? Quem já viu aqui o batalhão de choque enfrentar um tumulto, uma desordem? Quem já viu? Batalhão de choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Quem já viu? A formação deles, eles copiaram dos espartanos. Um escudo muito grande à frente, forma-se uma linha horizontal e ali vão empurrando os inimigos com o escudo e metendo a borracha em cima, com cacetete. Foi copiado esse método, que é infalível, foi copiado dos espartanos. Batalhão de choque. Só é chamado quando a situação está caótica, quando há baderna, quando há tumulto, quando há rebelião, chama-se o choque. Eles formam uma linha horizontal, com seu escudo, se fecham, vão dar espaço para ninguém furar as suas linhas, e ali se defendem e vão empurrando o inimigo. Da forma que eles empurram, eles golpeiam. Estratégia para vencer o inimigo. E muito crente não tem. Meu Deus. Muito crente entra na peleja desguarnecido, sem nenhuma estratégia. O que Paulo ensina? Lá em Efésios, capítulo 6, sobre a armadura. O crente tem que estar preparado para o confronto. Caneleiras, palucita, a couraça, capacete, escudo e espada. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então se prepara, meu querido. Meu O Senhor Deus. te chamado a um confronto diário. Aqui nós nos aprimoramos. Mas o confronto, sabe onde é? No teu trabalho, na tua escola, na tua casa. É lá que o inimigo investe. Então você tem que estar guarnecido com a palavra de Deus, com a armadura de Deus e com a estratégia de Deus para a tua vida. Diga glória a Deus. Glória a O Deus. Senhor tem nos chamado para uma peleja diária. Então se prepara, em nome de Jesus. Que você possa primeiramente preparar o teu coração para não ser bombardeado pelas setas do inimigo. O primeiro ataque de Satanás é psicológico. Ele tenta minar a tua confiança. Ele tenta abalar a tua fé. Porque o objetivo dele é te lançar lá fora. Então ele vai bombardear a tua mente com coisas negativas, com palavras de derrota. E muitos têm aceitado. Muitos têm uma facilidade muito grande de receber palavra de derrota, palavra contrária, do que uma palavra de vitória. Muitos crentes têm uma facilidade imensa. E esses caem na primeira linha de confronto. Então que possamos nessa noite despertar para essa realidade. O Senhor nos tem ordenado marchar. Marchar rumo a quê, pastor? Rumo ao confronto. Não fuja nunca. Marcha em nome de Jesus. Porque logo ali haverá vitória para mim e para ti. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, para nós finalizarmos e estarmos orando. Hebreus capítulo 6, versículo 11 e 12. Hebreus capítulo 6, versículo 11 e versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da Esperança. repetindo, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim,
para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé, diga fé, Fé. e paciência, diga paciência, Paciência. herdam as promessas. Então sejam imitadores. Pastor, onde está exemplo? Primeiro Cristo, e depois muitos exemplos de heróis da fé da Bíblia Sagrada. Então mantenha a fé, mantenha a paciência, espere no Senhor, mas continue marchando, continue pelejando, guerreando, que a vitória virá. O autor só nos aconselha que venhamos manter o cuidado, a diligência até o fim, para a completa certeza da esperança. A esperança na tua vida é certa. Em nome de Jesus, não desista de teus objetivos. Não desista. Continue a sonhar os sonhos de Deus para a tua vida. Continua. Não perca os teus horizontes. Continua sonhando, mas ora e faz a tua parte. Que o Senhor ele conclui o resto. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé para orarmos. Aplauda o Senhor bem forte. Quem entendeu a mensagem da noite? Então continua essa caminhada. Porque no final dela haverá vitória. No final desse percurso haverá bênçãos na tua vida. Em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Pai Santo, Pai querido e glorioso. Ó Deus, em nome de Jesus. Como disse bem o teu profeta, Senhor. Na tua comprida viagem te cansaste. Mas não dizeis. Não há esperança. O que buscavas achaste. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso não adoeces. Deus, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus que oramos. Pai eterno, o trajeto é longo, Senhor. E Tu conheces a nossa estrutura. Tu sabes que muitos já estão no Teu limite, Senhor. Muitos já estão extenuados, cansados. Muitos estão na reserva, Senhor, se arrastando. Mas estão perseverando na Tua presença. Mas estão perseverantes, Senhor, confiando nas Tuas promessas. Eu te peço, acenda a cada dia a esperança no coração de Teus filhos, Senhor. Acenda a cada dia a certeza da vitória. Por mais que a situação seja caótica, por mais que o problema seja grande, Senhor, não permita, não deixa que o inimigo roube a confiança de Teu filho, mas que Tu possa, em nome de Jesus, fortalecer a cada um, Senhor. Não importa o tamanho do obstáculo ou do problema, porque maior que esse problema é o Senhor em nossas vidas. Então te peço, fortalece. Te peço, restaura, Senhor. Que todos possam participar, ó Deus, desse banquete que aqui foi oferecido, Senhor. Que todos possam ir para seus lares saciados, cheios da Tua santa palavra e que possam colocá-las em prática. Eu entrego Teus filhos em Tuas mãos, Senhor, na plena certeza da vitória. Eu já Te agradeço no nome santo de Jesus e que as palmas glorifiquem o Senhor que Ele merece. Louvado seja o nome do Senhor.